Não sei se você já foi a um zoológico e ficou impressionado ao ver o tamanho, a força e o rugido de um leão. Ainda criança, passando para a adolescência, lembro-me que da primeira vez que fui ao zoológico, na cidade de Limeira, onde morava. O zoológico não era tão grande e por isso a atração principal dele era o leão. E por ser assim, a maioria das pessoas que visitavam aquele zoológico já iam condicionadas para ver o leão, já que ele era a atração principal. E eu me lembro, guardo na lembrança até hoje, que ao vê-lo, fiquei extremamente impressionado com o leão. O pouco que nós conhecemos da capacidade e da força de um leão, é quase que impossível lutarmos contra um deles e sairmos vitoriosos. No máximo, talvez nós consigamos fugir. No entanto, pense numa pessoa em um lugar cercado que não tem para onde correr ou fugir, e neste lugar haver não apenas um leão, mas vários leões, e estes leões encontrando-se famintos. Certamente esta pessoa não sairá viva, a não ser por meio de um acontecimento inexplicável, por meio de um milagre, por meio de uma ação em que se manifeste o poder de Deus, ou então o poder divino. Esta é a imagem da capa do boletim que nós temos em nossas mãos. Daniel, numa cova, num lugar onde não era possível sair correndo, não era possível fugir, e em torno de Daniel, vários leões. E esta imagem retrata o tema da série de mensagens desse mês, ambientes hostis. Ambientes hostis. Certamente, um ambiente de muita hostilidade é este em que Daniel se encontra no momento de sua vida, do texto em que nós lemos e que está muito bem figurado no boletim deste mês e também deste domingo. Em Daniel, no capítulo 6, nós temos uma história de livramento, uma história da ação e da providência de Deus ao salvar um filho seu de ser devorado por leões famintos. Deus livra um filho seu de uma morte trágica, de uma morte cruel e também de uma morte injusta. O capítulo 6 inicia com Dario, que assumiu o reinado da Babilônia quando tinha 62 anos de idade, após a morte do rei Belsazar. E Dario, no início do seu reinado, resolveu instituir 120 sátrapas, que, numa linguagem mais atual, moderna, seriam governadores de províncias. E acima desses 120 sátrapas, governadores, Dario resolveu instituir 3 presidentes. E esses presidentes estando então acima dos governadores, acima dos sátrapas, eram um cargo superior a daqueles governadores. E Daniel, naquela época, por decisão do rei Dario, fora escolhido para ser um desses presidentes. E se destacou de tal forma nesta função, como presidente, acima dos sátrapas, que levou o rei até mesmo a alimentar a intenção de colocá-lo num cargo até mesmo acima dos presidentes, como nós vemos no 3º versículo do capítulo 6, cujo versículo está projetado na tela e os irmãos podem acompanhar a leitura. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Esta intenção e desejo do rei Dario irritou demais os presidentes e os sátrapas. Isto despertou neles toda sorte de sentimentos ruins e maldosos, tais como a inveja e o ódio. E quando a inveja e o ódio tomam conta da vida de uma pessoa, ou então de um grupo,
elas se tornam criativas para planejar a maldade e estarem dispostas até tudo, desejando facilmente a morte daquele que é o causador da sua inveja e do seu ódio. É possível que os presidentes e os sátrapas tivessem vasculhado minuciosamente a vida e o comportamento de Daniel. E o que eles encontraram foi uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa extremamente correta, honesta, tal como nós vemos no versículo 4 e 5 do capítulo 6 de Daniel, que também os versículos serão projetados. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E na lei do Deus de Daniel, Daniel aprendera a alegria da comunhão com Deus por meio da oração e cultivava esta prática diariamente. Foi aí então que os presidentes e os sátrapas foram até o rei e pediram para ele assinar um decreto, cujo conteúdo era de que todo homem que num período de 30 dias orasse ou pedisse qualquer coisa para o seu Deus, ou para qualquer outro homem, e que não pedisse ao rei, este deveria ser lançado na cova dos leões. E de acordo com a tradição dos medos e dos persas, que o rei Dario seguia fielmente, quando um interdito era sancionado e a escritura assinada, jamais poderia ser revogada a lei que fora decretada pelo rei. E o rei Dario acreditava firmemente na inviolabilidade da lei e da ordem, uma vez que ela tivesse sido decretada. Com isto, sem saber, ele estava caindo na armadilha dos presidentes e dos sátrapas, que queriam não só prejudicar, mas queriam também a morte de Daniel. Sem saber da vida religiosa e da consagração diária de Daniel, o rei Dario assinou o decreto. Se soubesse, pela admiração, pela estima e pela confiança que tinha por Daniel, certamente ele não teria assinado. Daniel ficou sabendo do tal decreto, do decreto que fora assinado pelo rei. E entre o que o rei assinou e a sua comunhão com Deus por meio da oração, Daniel preferiu a oração. Ele preferiu a oração porque sabia que ela o sustentava nos momentos de crise. Preferiu a oração porque ela o fortalecia nos momentos de fraqueza. Preferiu a oração por ser esta a vontade de Deus e que também o ajudara em todos os momentos da sua vida. Era a oração que enchia Daniel de sabedoria para interpretar os sonhos do rei, que outros sábios daquela época, daquele contexto, não tiveram condições. A oração era a força e o sustento da vida de Daniel. Ele sabia muito bem disso. Por isso, entre o decreto do rei e a sua consagração, e a sua fidelidade a Deus, e aquilo que é o alimento da sua vida, Daniel preferiu a oração. Por isto, Daniel, diante da armadilha de seus inimigos e do decreto do rei, permaneceu fiel em sua prática diária. Ele orava 3 vezes ao dia e fazia isso com as janelas abertas, voltando-se em direção para Jerusalém. E é isto o que afirma o versículo de número 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava,
e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A partir deste acontecimento, nós lemos o texto bíblico, a leitura que foi feita a partir do versículo de número 11. Os presidentes e os sátrapas foram denunciar Daniel ao rei Dario, que ficou entristecido e tentou de todas as maneiras livrar Daniel das consequências do decreto que ele assinara. E o rei Dario deve ter tentado muita coisa, pois o versículo 14 que nós lemos diz que ele não só determinou consigo mesmo livrar a Daniel, como também até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Mas não teve jeito. Daniel deveria ser lançado na cova dos leões, pois o que o rei havia decidido e assinado não podia ser revogado. No versículo 16 do texto que lemos, o rei Dario chamou Daniel e, contrariado, ordenou que ele fosse lançado na cova dos leões. Há algo importante a ser destacado por meio do que vimos até aqui, que é o seguinte: pessoas que temem e seguem a Deus não estão livres do sofrimento. Pessoas que temem e seguem a Deus não estão livres do sofrimento neste mundo. Daniel era temente a Deus e isto o tornava uma pessoa íntegra e idônea. O fato de Daniel reunir todas essas qualidades e características como pessoa, tudo isto não o livrou de passar por momentos difíceis, por um profundo medo e também aflição. Se você se tornou um cristão com a intenção de não ter dificuldades na vida, de não ter problemas ou não passar por sofrimentos, desculpe decepcioná-lo, mas quero dizer que a sua motivação está errada e que isto não existe. Toda pessoa neste mundo passa por sérios e graves problemas, e os cristãos não estão isentos disto pelo fato de serem cristãos, de servirem a Deus e de buscarem consagração diária, integridade e dar o bom exemplo do Evangelho de Cristo. Em nossos dias, muito se tem estudado sobre o tema do sofrimento humano e da ação de Deus diante dele. Tem se destacado 3 experiências do sofrimento na vida humana. A primeira experiência é que há sofrimentos que são próprios da condição humana, da condição de finitude, dos limites do corpo humano, do corpo físico, da própria condição do ser humano e também das suas fragilidades. Não tem como nos livrarmos destes sofrimentos relacionados à nossa condição humana. Mas há uma segunda experiência do sofrimento na vida humana, que são os sofrimentos que resultam de acontecimentos que não têm explicação. Eles ocorrem, eles acontecem, nós indagamos, nós questionamos, ficamos até mesmo revoltados com a vida e com o próprio Deus, mas não sabemos o porquê deles ocorrerem justamente conosco. São sofrimentos em que nós indagamos. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que justamente comigo? Ainda mais eu, que procuro servir a Deus e cumprir com a sua vontade. Esse tipo de sofrimento não tem explicação. Eles acontecem, eles ocorrem, e nós não estamos isentos disso. E há uma terceira experiência do sofrimento humano, né, que são os sofrimentos frutos do pecado que nós cometemos e do pecado, da injustiça e da maldade das pessoas que estão ao nosso redor. E este é o tipo de sofrimento que Daniel está enfrentando no capítulo 6, nos seus dias, por causa do planejamento maquiavélico realizado pelos presidentes e pelos sátrapas instituídos pelo rei Dario. Sofrimentos que vêm sobre nós por causa do pecado das outras pessoas, das injustiças e da maldade das pessoas que estão ao nosso redor e que
por vários motivos, acabam nos escolhendo para nos prejudicar. E por isso começam a maquinar o mal, começam a nos prejudicar. Este é o sofrimento que Daniel está enfrentando. Antes de ser lançado na cova dos leões, Daniel deve ter sofrido muito. Sofreu a angústia de talvez ter a sua vida interrompida. Sofreu o medo de talvez ser devorado pelos leões. Sofreu por morrer de uma forma cruel, dolorida, pois na verdade todos nós queremos morrer de uma forma tranquila. E se fizéssemos uma pesquisa e colocássemos no campo, você quer morrer sendo devorados por leões famintos? Creio que pouca gente, ou talvez ninguém, assinalaria esta opção. E dentre estes sofrimentos de Daniel, de ver a morte iminente, a morte trágica, a morte dolorida, Daniel também teve outros sofrimentos. Sofreu com a maldade das pessoas que estavam ao seu redor. Daniel estava rodeado de pessoas invejosas e que planejaram o mal para acabar com a sua vida. Daniel sofreu a injustiça da parte dessas pessoas, devido ao decreto do rei, por fazer jus como presidente predileto do rei Dario. Com isto, nós aprendemos que, além do sentido literal da cova dos leões, existia uma outra cova na vida de Daniel. Existiam outros leões que Daniel deveria enfrentar. Estes leões foram os homens insensíveis, vingativos, cruéis, por não conseguirem lidar com a frustração pessoal, por não conseguirem lidar com a inveja que dia a dia alimentava em relação a Daniel, ao seu trabalho, ao seu testemunho e à preferência que o rei Dario tinha por ele. Eles não queriam cometer assassinato, mas estavam desejosos para que Daniel morresse. Por isso, estes leões, estes homens, foram falar com o rei e sugeriram o referido decreto. E o rei, de maneira inocente ou sem saber, acabou caindo na armadilha deles. No entanto, com Daniel, nós também aprendemos 3 importantes lições diante do sofrimento que nós estamos passando, por causa das pessoas que querem nos prejudicar, diante das pessoas que planejam o mal contra nós. A primeira lição que nós aprendemos com Daniel, nessa circunstância, nesse contexto, é que Deus age em meio às injustiças e sofrimentos. Deus age em meio às injustiças e sofrimentos. Deus age em nosso favor diante do sofrimento que enfrentamos por causa das pessoas que querem nos prejudicar. Deus age em nosso favor diante de pessoas invejosas e maldosas que planejam o mal e que cometem injustiças contra nós. Nesta primeira lição que nós aprendemos com Daniel, aprendemos que diante do desespero, diante das consequências terríveis, diante de uma tragédia prevista ou de uma situação de grande perigo, Deus manifesta a sua providência e livramento. Deus age com poder e Deus manifesta a sua providência para preservar a vida dos seus filhos e filhas e para livrá-los do perigo e ameaças de morte. Assim foi com Daniel, naquela cova, na cova junto com os leões. Assim como Daniel, quantos leões estão ao teu redor? Quantos leões já te machucaram, te feriram e te prejudicaram? Quantos já planejaram uma armadilha em que você foi prejudicado? Esta era exatamente a situação de Daniel, prestes a ser lançado numa cova com leões famintos. E se formos pensar bem, o que Daniel poderia fazer diante do desespero, da angústia, dos diversos questionamentos
que poderiam estar presentes em sua mente, momentos antes de ser lançado naquela cova? O que nós podemos fazer quando não há mais saída para a ameaça que está diante de nós? Por mais difícil que pareça, nós devemos esperar em Deus e confiar na manifestação da sua providência. Isto é o melhor a fazer, e se formos analisar bem, é a única coisa a fazer quando a situação não se encontra mais em nossas mãos, em nossa capacidade de superar o sofrimento ou então a ameaça. Isto é o melhor a fazer. E se formos analisar bem, é a única coisa a fazer num momento de perigo. E isto não significa um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é uma demonstração de fé, é uma demonstração de busca, de redenção, de humildade a quem pode verdadeiramente nos ajudar e nos livrar do perigo. Por isso, buscarmos, alimentarmos a nossa fé na providência de Deus. Daniel fez isto. E o que aconteceu? Em primeiro lugar, o rei Dario foi tocado e motivado a crer no Deus de Daniel. Antes de Daniel entrar na cova dos leões, o rei Dario disse: o teu Deus, a que tu continuamente serves, que ele te livre. Um rei que até então não conhecia Daniel, não conhecia o Deus que Daniel servia, a vida devocional de Daniel, alimentou esse desejo em seu coração, que o teu Deus, a quem você serve diariamente, continuamente te livre. Isto é um desejo, e além de um desejo, é o início do exercício da fé de quem não conhece a Deus, mas espera que Ele faça o bem. Quantas pessoas nós não conhecemos que também são idênticas ao rei Dario, não cultivam a fé em Deus, não querem assumir responsabilidade de aprender de Deus, de servir a Deus, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, pedem orações e passam a exercitar a fé para que Deus faça o bem e dê o livramento que elas precisam. Quantas pessoas nós não conhecemos que são assim? Em segundo lugar, o rei Dario passa até mesmo não só a alimentar a fé no Deus de Daniel para que livre Daniel dos leões, mas Dario passa a interceder por Daniel. O versículo 18 diz que quando Daniel foi colocado na cova dos leões, ele se dirigiu ao palácio, passou a noite em jejum, não quis ouvir música e não teve sono. E estes são os comportamentos de quem intercede a Deus de todo o coração. Por causa da providência divina, Daniel recebeu o livramento daqueles leões. A sua vida foi preservada. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com a história de Daniel. Deus age em meio às injustiças e sofrimentos que as pessoas procuram causar em nós. A segunda lição que nós aprendemos com essa história de Daniel é a seguinte: os leões não têm poder para tirar a nossa vida. Os leões não têm poder para tirar a nossa vida. Daniel passou a noite toda na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei Dario foi de forma apressada até a cova, e chegando lá disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E para a surpresa do rei, Daniel respondeu: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei Dario ficou tão alegre ao ouvir as palavras de Daniel e em saber que ele estava vivo, que mandou rapidamente tirar Daniel da cova. E diz o texto que nenhum dano se achou em Daniel.
de maneira milagrosa e espantosa, Daniel estava intacto em seu corpo, em sua saúde, e nós podemos também dizer em seu emocional. Nenhum dano se achou nele. A seguir, os homens que armaram contra Daniel foram trazidos até a presença do rei e foram lançados na cova dos leões com suas famílias, e os leões rapidamente os devoraram. Portanto, os leões, sejam os animais, sejam as pessoas poderosas e maldosas ao seu redor, não tiveram a capacidade para tirar a vida de Daniel. Assim, aprendemos que leões não têm poder para tirar a nossa vida. Não têm poder para acabar conosco, não têm poder para nos prejudicar. Isto porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus é maior. É isto que Deus é diante dos nossos sofrimentos e aflições. Não estamos isentos de passar por sofrimentos e aflições, mas no sofrimento e nas aflições, Deus pode manifestar milagrosamente o seu poder e nos livrar, e nos deixar intactos de todo o mal que leões, porventura, podem intentar contra nós. A terceira lição que nós aprendemos com Daniel, além dos leões não terem poder para tirar a nossa vida, os leões também não têm poder para eliminar a nossa fé. Os leões, sejam os animais, sejam as pessoas, não têm poder para eliminar a nossa fé, ou seja, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança de que quando nós não pudermos fazer mais nada, Deus assim agirá poderosamente e graciosamente. Daniel confiou em Deus num dos momentos mais difíceis de sua vida. Os leões podem até nos causar sofrimentos, podem até nos assustar, podem até intentar contra nós, mas não têm o poder de impedir a ação e o livramento de Deus, não tem poder de eliminar a nossa fé nesse Deus que é presente, que é poderoso e que pode nos livrar. O que Deus fez diante do sofrimento, da angústia de Daniel, o que Deus faz diante do sofrimento e da angústia e da nossa aflição, Deus manifesta o seu poder, a sua providência e o seu livramento. E é esta fé que ninguém tira de nós. Para concluir, quero dizer que o capítulo 6 de Daniel termina dizendo que o rei Dario escreveu aos povos, nações e aos homens de todo o seu reinado e estabeleceu um novo decreto. O decreto de que em todo o domínio do seu reino, os homens deveriam tremer e temer o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu Deus não será destruído e o seu domínio não terá fim. O que Deus faz diante do sofrimento, das aflições e das injustiças em relação aos seus filhos e filhas? O próprio rei Dario responde no versículo 27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Sendo assim, Deus também pode te livrar dos leões ao seu redor e fazer você sair sem dano algum da cova em que você se encontra. Que esse poder grandioso, maravilhoso, manifeste em sua vida e que assim Deus nos abençoe. Amém.